Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais um diário de trade em vídeo, né? Hoje já é terça-feira, dia 13 de maio. Viva Nossa Senhora de Fátima. Mas galera, vamos começar aqui com o gráfico do Nasdaq. O Nasdaq hoje deu uma puxada excelente. Eu havia postado para vocês lá nos stories, né, do meu Instagram, que a quantidade em trilhões que entrou no mercado americano ontem, impulsionando as ações, galera, se refletiu no que foi hoje, né? Porque se vocês observarem, o mercado praticamente, ó, ficou esperando a abertura do quê? Do Dow Jones, né? A abertura do Dow Jones. Só que o cenário estava tão alinhado, no abertura que a gente teve este candle que foi fator notícia, tá? E depois passou das 9h30 da manhã até as 10h30 da manhã em um movimento lateral. Ou seja, este movimento lateral indo de encontro com a média móvel de 20 períodos que está com inclinação ascendente, a gente pode chamar isso daí de Power Breakout, tá, galera? Ó, Power Breakout, ó, ok? É um setup aí extremamente importante. E outro ponto que a gente tem, realinhamento das médias móveis. Realinhamento das médias. E no caso é um realinhamento altista, né? E o que a gente tem também, pessoal? Candle gatilho. No caso, este candle gatilho eu chamo de candle de retomada. Porque a gente tem aqui, certo? Um gatilhozinho interessante que acaba acionando uma operação de compra, ok? Que vai seguir a sua movimentação e vai colocar outro candle comprador, ó. Ou seja, neste tipo de cenário, o ativo está mostrando para mim que ele não iria reverter de forma fácil, galera, né? Tanto que vocês podem perceber na sequência do cenário que o ativo segue sendo conduzido e protegido pelas médias móveis, né? Em uma tendência de alta, em um movimento extremamente interessante. Neste cenário aqui, a gente comprou, pelo menos eu comprei, né? Deu para pegar aí, chegou a bater 200 e poucos pontos, mas voltou e eu saí com 190 pontos, um movimento extremamente interessante. Às vezes as pessoas me perguntam sobre a questão das ordens. Galera, eu não envio as minhas ordens pelo Black Arrow, tá? Essa plataforma aqui. As minhas ordens eu envio pelo MetaTrader de novo. Só que eu controlo tudo pelo MetaTrader, tá? Só que eu controlo o contexto tudo pelo Black Arrow. Porque assim, eu pretendo voltar com o Black Arrow de novo, tá? Mês passado eu enviei algumas ordens pelo Black, depois fui pro Meta. É que ele deu um pane nesse semana passada, ele deu uma parada ali que eu não me senti nada confortável, certo? Mas aí eu pretendo voltar porque, galera, eu tenho muita dificuldade de manusear o MetaTrader, tá? Eu já cansei de falar isso para vocês, beleza? Mas de fato, o Nasdaq fechou aí numa excelente movimentação, era só para mostrar para vocês. O ouro foi na baixa, tá? Ó. Movimento de baixa, depois caiu, voltou, oscilando pra caramba. Ah, mas não tá em tendência, tá oscilando muito. Tá oscilando muito, mas tem volatilidade, tá? E o Bitcoin pagou movimentos na ponta compradora. Lembrando que o Bitcoin segue muito o comportamento do Nasdaq, então a gente teve aí alguns sinais bastante interessantes no Bitcoin, tá, galera? Principalmente depois aí das 9, 10 da manhã, que ele entregou esses pullbacks aqui, que só, se vocês observarem, só pullbackzinho de troca de polaridade, meus amigos. Rompe topo, volta a fazer pullback, explode. Rompe topo, volta a fazer pullback, explode. E seguiu assim, né, até o final do pregão. Firmeza? Falando um pouco de B3, galera, para não enrolar muito aí vocês. Falando um pouco aqui do dólar. Galera, hoje eu não consegui pegar o mercado na abertura porque eu tive uma consulta médica. Eu cheguei no mercado
para abrir a sala com o pessoal, já era o quê? Umas 9h30 da manhã. Mas o que acontece, pessoal? Eu, pelo celular, né, o que não é recomendado, eu vi esse cenário. Mas como era especificamente pelo celular, eu fiquei muito restrito aí a querer vender, tá? Mas para quem operou o movimento em si, o que acontece? A abertura de mercado, ele abre, ele vem fazer pullback, ó, ele vem fazer pullback em junção de médias. O que vai acontecer aqui, pessoal? Jogando lá no M2, gráficozinho de 2 minutos, você vai ter esta combinação de padrão de candles, tá? Seguido de outra ignição que gerou basicamente venda. Qual que é o problema aí, galera? Qual que é o maior problema agora? Se você não vendeu, no caso eu que não quis vender ali, né, tá, como eu expliquei os motivos, fiquei atento para depois. Porque na minha concepção, o mercado fazendo essa movimentação de baixa aqui, ó, e chegando até aqui, o mercado estava bem esticado, tá? Isso não significa que ele não possa continuar caindo, mas ele estava bem esticado. Então aqui começa o meu primeiro erro, porque eu identifiquei que o mercado estava esticado, a gente tem um candle aqui que ligou o alerta por parte dos compradores, porque é um candle que teve um amplo volume, que foi o candle da notícia às 9h30 da manhã, né? E bem como ele estava num forte nível de suporte macro, certo? Então, neste ponto, creio eu que o mercado poderia fazer um repique de compra. Eu fui estopado nessa operação, tá? Só para deixar claro para vocês, tá? Eu até comentei com o pessoal, falei, galera, como eu não vendi lá em cima, eu fiquei com o pé atrás, né? E essa região é interessante. Beleza, tudo bem, né? Depois disso aqui eu vi o quê? O mercado tem tudo para continuar na baixa, então não fiz mais nada e aguardei, simplesmente aguardei, ok? Colocando lá no macro, vamos colocar lá no diário. No diário, a gente tinha o mercado desenhando este cenário aqui, ó. Certo? Uma bandeirona no diário que ele acabou rompendo, fez 2 candles corretivos e tá tentando romper um suporte macro. Beleza, no macro está definido. E aí, galera, a gente ficou de olho. Falei, galera, vou esperar o primeiro teste na média móvel de 20 períodos. O mercado vem assim, ó, né? Os preços vêm convergindo, divergindo no caso, né? Afastado da média móvel de 20 e eles vão se aproximando, para fazer uma espécie de primeiro teste. Nesse pullback rejeitando com a entrada de venda, a gente vendeu. E aí vocês já viram, né? Aí vocês já viram a excelente movimentação que fez. Ok? Claro que eu não segurei até aqui embaixo, tá, galera? Mas foi o suficiente para eu virar o resultado. Ok? Mas vocês viram como que é as coisas, né? Você identifica o cenário, você não vende por causa de tais motivos que eu expliquei, e aí você vai caçar motivo para tentar ir na tua cabeça, criar um viés com o movimento esticado, você tem que comprar, beleza? E aí, foi o que aconteceu. Provavelmente, galera, se eu tivesse na frente do gráfico às 9h30 da manhã, eu teria vendido aqui e aí não teria sido estopado nessa primeira, tá? Não estou tirando a minha culpa, nem querendo se fazer de vítima, tá? Mas só explicando para vocês como essas coisas acontecem, ok? E aí, pessoal, então só voltando aqui pro resumo, ó, eu vou marcar aqui com vocês que aqui tava legal. Aqui teve um pullback, tá? Mas aqui assim, cara, esse pullback para vender aqui tava meio nojentinho, tá? Tava meio nojentinho vender por aqui. Você tem até uma ignição aqui, mas de fato, se você colocou o stop nela, você foi estopado, o stop é lá no topo. Você vai ter outra ignição aqui, né? E o mercado seguiu fazendo o quê? Construindo os seus movimentos vendedores até o final do pregão, certo? Construindo seus movimentos vendedores até o final do pregão. Tendência de baixa,
topos e fundos descendentes, mercados rompendo regiões, né, importantes, ok? E aí, galera, vocês veem que ele encerrou aqui embaixo e a gente não tem que ficar enviesado. Por exemplo, joguei lá nos 60 minutos, teve uma entrada de pressão compradora e os players estão tentando defender o cenário. Obviamente, se eu pegar aqui um índice de força relativa, você vai até encontrar divergências aqui, tudo, mas assim, não leve ao pé da letra, tá? Que pode entrar repique de compra, até pode. A gente vai ter uma região de fundo que vai estar culminando aqui, ó. Que pode ser uma região que trabalha aí como nível de resistência, tá? Até porque se ele começar a fazer um repique de compra, até ele chegar nessa média móvel de 20, ela já vai ter se aproximado do preço e pode ser que sirva como resistência para o pregão desta quarta-feira, tá? Eu não sei como é que vai estar o calendário econômico, eu espero que esteja um calendário recheado de notícias, tá? Para que esse mercado continue entregando. Falando de índice, galera, o índice também, eu tive que arrumar outra cagadinha. Você vê como que é as coisas, né, pessoal? Você vê como que é as coisas, né? Meu Deus, cara, eu fui olhar agora há pouco, galera. E não é que o mercado depois das 4h25 ainda corrigiu 500 pontos, cara, para mais. Mas vamos lá. Pessoal, eu quero ver, até se vocês comentarem aí nos vídeos, tá? Seria interessante a gente debater essas análises. Só que antes de eu prosseguir, galera, só deixando bem claro, tá? De uma forma bem grossa. Galera, eu não devo satisfação para ninguém do que eu faço, tá? Se eu tô ganhando, se eu tô perdendo. Ah, você deve satisfação para os alunos. Não devo. Ninguém veio estudar comigo de acordo com o meu financeiro. Ninguém veio estudar comigo se eu tô ganhando, se eu tô perdendo. As pessoas vieram estudar comigo pela minha didática e pelo conteúdo que eu agrego aí. Certo? Não tenho todo esse engajamento que esse pessoal tem, tá? Nunca parti para a área do marketing. Se eu começar a ser agressivo no marketing, vocês vão me criticar, velho. Porque a hora que eu começar a ser agressivo no marketing, vai ser pancadaria, amigo. Vai ser boleta, vai ser pancadaria, tá? Por enquanto eu tô quietinho na minha. Só que eu tô quieto, só vendo a que ponto o meu educacional vai chegar, né? Se eu continuar aí, se as pessoas estiverem valorizando mais a terra do vizinho, porque tem cara que tá na sala de um fulano, tá estudando com fulano, só que parece que tá faltando alguma coisa lá, porque ele vem atanasar aqui nos meus fechamentos, cara. Nos meus diários de trade, vão lá nos meus stories do Instagram implicar, mandar mensagem desaforada. Assim, cara, por favor, meu, vá arrumar uma mulher e fazer amor, bicho, mas para de incomodar, ok? Porque o foco aqui é na análise. Eu não mostro nada no meu diário de trade, a não ser análise gráfica. O foco é no gráfico. Candle, média, preço. Certo? Tudo bem. Mas então, pessoal, no pregão de ontem a gente teve aquele pregão de um movimento só, que eu até questionei com vocês, né? Reclamei. E hoje, pessoal, esse mercado simplesmente abriu em cima dessa região. Em cima não, dentro. Aí rolou um bate-boca, né? Por quê? Porque algumas pessoas conseguiram pegar a compra aqui. Só que, galera, como eu falei para vocês, eu não estava na frente do gráfico neste horário, faltava pouco, estava chegando. E na minha concepção, cara, não tinha por que eu comprar aqui. Ah, por que você ia comprar aqui? Desenha o contexto para mim. Ah, porque estava no suporte de ontem, uma região de demanda, não sei o que. Cara, eu tô dentro de uma região de briga, eu tô com as médias flat. Eu estou numa região de máxima que teve defesa vendedora, que tem fechamento de VWAP. Eu fiquei realmente receoso de fazer a operação de compra aqui, porque na minha concepção o mercado poderia falhar na máxima do dia. Por que poderia falhar na máxima do dia? Galera, semana passada e semana retrasada e desde o começo do ano, o índice vem falhando todos esses pullbackzinhos aqui, ó. Tá vendo? Quando o mercado bateu, galera, aqui em cima, eu antecipei uma venda no meio desse candle, tá? Para tentar pegar a continuação da baixa de ontem, certo? Só que aí o mercado começou a desenhar um pullback, né? Como vocês podem ver aqui, eu falei, caraca, meu, ele falhou todos esses pullbacks nos últimos pregões, cara. Será que justo no que eu tô de fora ele vai andar?
Palmas, esse mesmo. Pum. É este mesmo, meu amigo. Eu não quis virar a mão, como eu falei para vocês. Eu não quis virar a mão. E aí, galera, foi ter que esperar. E aí o mercado vai fazer o quê? Vai testar a nossa paciência. Por Fibo, eu poderia estar traçando o Fibo do pivô, pivôzinho de alta, ou da máxima do dia. Então você pegaria do pivôzinho aqui, ó, fundo, topo. Olha lá. Estes seriam os alvos cravados. Mas, como o mercado continuou rompendo, eu acabei tirando. Só que vocês estão vendo que o mercado fez um pullback aqui, rapaziada? E tava com muito fluxo de compra. Eu falei pra galera, pessoal, eu sei que vocês podem achar que o mercado tá num topo, mas eu vou dar uma de louco, tá? Vou dar uma de louco. Comprei, stop no fundo. Olha lá a movimentação. Estão vendo o que o mercado fez? Foi embora, né? E o que que fica aqui, ó, como lição? Primeiro, para quem vendeu aqui foi estopado. Para quem vendeu aqui foi estopado. E para quem tentou o topo lá em cima também foi estopado. Porque se vocês observarem, o mercado ele continuou indo, galera. Olha aonde ele foi rapar lá em cima, ó. Todo esse movimento, ó, toda essa porrada que ele fez de alta, certo? Fez essa enorme movimentação de alta. Aí ele vai fazer o quê? Uma correção em forma de fundo arredondado, né? E consegue dar uma beliscada lá na máxima, ó, romper e voltar para corrigir. Obviamente que o movimento ficou esticado, né? Mas, então eu posso contemplar o quê? Uma compra aqui. Para quem antecipou aqui embaixo, meus parabéns. Como eu falei, galera, comecei o dia estopando. Vocês viram que eu comecei o dia estopando nos dois. Vocês viram a minha paciência e a paciência de quem estava comigo em esperar o processo corretivo para pegar e continuar na tendência. Porque eu não preciso pegar o movimento inteiro da tendência. Basta pegar uma fatia do movimento. Mas o que fica como lição é, eu basicamente negligenciei o meu próprio operacional. Como assim, mal? Eu não acreditei no movimento corretivo ali. Por quê? Porque dentro da minha cabeça, dentro do que foi programado, do que eu tenho visto o mercado esses últimos meses, ele estava falhando a rodo esse tipo de movimentação. Ele estava na região de briga. Ele estava com a expectativa de falhar a máxima do dia. Tome. Tanto que vocês viram que o rompimento, você sabe que eu falo muito sobre barra de força, né? Eu gosto muito dessas barras de força. O rompimento desse topinho aqui foi com barra de força. Ó. Por quê? Porque acionou stops, né? O mercado se movimenta com liquidez. Por que o mercado andou, rapaziada? Por que o mercado andou hoje? Porque tinha dinheiro na mesa, galera. Tinha liquidez. Se tem liquidez, ele vai respeitar os padrões, cara. Quando não tem liquidez, o que acontece? Vai ficar essa porcaria que foi ontem, ó. Não tinha dinheiro. Hoje teve, ó. Né? E o nosso mercado ele tá tão vai e volta que, cara, você fica com a expectativa que ele pode continuar o movimento anterior. Cara, que nada, meu amigo. Simplesmente os caras rejeitaram essa região de briga e porrada pra cima. Mas que jeito ele subiu, mal, mas não sei o que, cara, não sei. Né? Entrou aí capital. Ele vinha parado vários pregões aí. Tá? Colocando no Ibov no diário aqui, ó. Ibov com a alta de mais de 1%, né? 1,76%. Todos esses movimentos que ele veio fazendo foi só firula para continuar na alta, tá? Então, assim, graficamente falando para vocês, graficamente falando, o que eu estou enxergando no macro, que é o TH aqui do negócio, né? Esse próximo aqui, ó. O que eu estou enxergando aqui, ele está querendo romper topo, tá? Ele sugere continuação de alta. O que pode acontecer é o quê? Aqueles dojizinho chato, meu amigo. E aí a gente pega aqueles pregões amarrados, né? Então, assim, vamos ter paciência e continuar acreditando, firmeza? Forte abraço a todos, rapaziada, e até a próxima.